Qual a importância da integração IA e GIS no saneamento? E como tem sido sua experiência no desenvolvimento de soluções que combinam essas tecnologias? Por que ainda existe resistência na adoção de IA e GIS no saneamento brasileiro? Quais as principais barreiras técnicas e culturais? Quais oportunidades você vê para a aplicação de IA e GIS na gestão de perdas de água? Qual o papel que as empresas de saneamento deveriam desempenhar na transformação digital do setor? Se você tem essas e outras dúvidas sobre o tema das perdas de água e inovações tecnológicas, então agora você terá a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Olá, meu nome é Piero e esse é o Bate-Papo Perda Zero. Se você é da área do saneamento ou está procurando conteúdo sobre perdas, esse é o lugar onde iremos compartilhar experiências, conversar sobre tecnologias, contar algumas histórias e ajudar a divulgar esse tema tão importante. A cada episódio, teremos a presença de um convidado que irá compartilhar conosco um pouco de sua história e também da sua experiência. Esperamos poder ajudar aqueles que também querem fazer a diferença no saneamento e que trabalham para deixar um planeta mais sustentável para as futuras gerações. Então, eu te convido a aproveitar cada segundo e, se você gostar, compartilhar esse conteúdo para fazer a sua parte nessa missão de espalhar a cultura do uso consciente da água. Hoje, o nosso tema será IA e GIS na gestão de perdas de água. Nosso convidado especial será o Diogo Rosanelli. O Diogo é um profissional inovador que está na vanguarda da transformação digital no setor de saneamento, combinando expertise em inteligência artificial e sistemas de informação geográfica. É especialista em GIS e IA, atua como arquiteto de soluções e desenvolvedor, além de ser palestrante reconhecido na área. Tem vasta experiência no desenvolvimento de soluções tecnológicas que integram geolocalização e inteligência artificial, para otimizar processos e resolver desafios complexos no setor de saneamento. Então, estaremos batendo um papo com um profissional que está moldando o futuro tecnológico do saneamento e que tem muito a nos ensinar sobre como a inovação pode revolucionar a gestão de perdas de água. Além disso, trata-se de uma pessoa extremamente generosa que se dispôs a estar aqui hoje e compartilhar o seu valioso tempo e conhecimento conosco. Boa tarde, caro Diogo. Seja muito bem-vindo ao Bate-Papo Perda Zero. E para começarmos, por favor, se apresente rapidamente e explique para a nossa audiência, por gentileza, qual a importância da integração entre IA e GIS para o setor de saneamento e como que tem sido a sua experiência no desenvolvimento aí dessas soluções que combinam essas tecnologias. Seja bem-vindo, a palavra é tua. Boa tarde, Piero. Boa tarde, audiência. Hoje, essa parte de integração entre IA e GIS, ela tem sido essencial no setor, né, no segmento. Porque através dessa integração a gente consegue unir duas grandes forças, né? O poder do mapeamento das redes e dos ativos da nossa rede, com o poder da inteligência artificial para que ela seja o nosso motor de inteligência e análise de dados da nossa informação. Então, a gente acaba combinando essas duas grandes forças para nos ajudar na detecção prévia de vazamentos, na identificação de quebras, na detecção de problemas que eu posso atuar de forma mais efetiva e não na forma atuando no momento em que ocorre, né? Então a gente começa a utilizar a inteligência artificial a nosso favor para prever as situações que podem ocorrer no nosso dia a dia, na nossa rede, né? Evitando perdas, né? Então utilizar a inteligência artificial mais o poder do mapeamento para detectar falhas, analisar comportamento de dados e de como a nossa rede está se comportando, de como o consumo está sendo realizado na nossa rede, trazer o poder dessas duas grandes forças para nosso benefício. Ok, e em relação às tuas experiências, Diogo, em algumas implementações já no setor? Eu atuei bastante no meu trabalho de graduação, da minha pós-graduação, eu fiz um trabalho específico na área de saneamento, onde eu tive que analisar situações de perdas com dados, no caso, eu usei dados fictícios, né, não pude usar um dado de cliente específico, mas eu coloquei um estudo voltado para isso, na identificação de perdas atreladas a chamadas abertos, problemas de identificação de consumo em áreas de pressão ali, né, analisar áreas de pressão, analisar o consumo da minha rede, e aí voltado para a área específica dentro da empresa, né, onde eu tenho atuado,
não posso falar nome de clientes aqui, mas a gente atuou muito em algoritmos de identificação de riscos, né, onde eu consigo utilizar imagens de satélite, detecção de mudança no uso do solo, que podem afetar a questão da minha rede, né? Então, através de uma detecção de modificação no uso do solo, eu posso afetar, fazer uma movimentação do solo tão agressiva de forma que isso vai afetar a minha rede, possa afetar todo um trabalho de equipamentos e dutos que eu tenho ali na região. Tem a parte de identificação de previsibilidade, né, também, então utilizo os dados de chamados, os dados de perdas, né, para identificar essas perdas no decorrer de uma rede, os dados da idade da rede, os dados de equipamentos, da idade do equipamento. Então, utilizando todas essas informações relacionadas ao meu cadastro, eu consigo dar um algoritmo de IA para que eu indique possibilidades de perdas ocorrerem, né? Então, dependendo da idade do meu equipamento, dependendo da quantidade de consumo que está ocorrendo em uma região, dependendo do número de chamados que tem ocorrido em uma região em um período específico do tempo, consigo correlacionar todas essas informações e indicar uma tendência de perdas estarem ocorrendo em uma região específica. Então, a gente tem utilizado muito isso para criar algoritmos de processamento e análise em cima dos dados dos clientes para tentar predizer uma situação que pode vir a ocorrer ou que está em caminhos de ocorrer ou piorar dentro da rede dos clientes, né? E um caminho que tem ocorrido, que o pessoal tem utilizado muito agora, é a criação desses agentes de IA para que os estudos sejam cada vez mais específicos. Então, a gente consegue atuar criando um agente de inteligência artificial específico para fazer análises específicas. Então, um problema que a gente tinha antes era ter um cenário muito complexo de perdas para que eu fizesse uma análise muito complexa. Então, os algoritmos eram muito complexos, muito difíceis, muito trabalhosos. Agora, eu consigo dividir isso em problemas menores, então facilitou um pouco esse processo de análise. Eu consigo, por exemplo, trabalhar só na identificação de tendência de perdas com qualificação do número de ocorrências numa região que pode estar me levando a uma tendência de perdas. Eu consigo trabalhar com os dados de idade da rede, então eu separo isso em pequenos problemas, pequenos agentes de IA que trabalham para mim de forma específica, em cada um em uma análise específica, para que me leve a essa informação de previsibilidade das perdas. De forma bem genérica e bem geral, é isso que a gente tem trabalhado recentemente. Como é que está funcionando hoje? Isso vem tudo encapsulado num pacote maior de ferramentas? Ou se tá trabalhando, se está atuando em partes separadas, assim, para depois isso compor um pacote maior de ferramentas acessíveis ao saneamento? Assim, como é que está funcionando isso na questão de produto hoje para o saneamento? Legal. Hoje essa parte de IA, ela tem tomado uma linha técnica muito do desenvolvimento Python, né? Então a gente consegue desenvolver soluções muito rapidamente para fazer análises de forma mais abrangente e assertiva com Python. Então, posso dizer para você que Python tem sido a stack técnica principal que a gente tem utilizado para desenvolver esses algoritmos. Hoje eu trabalho aqui com ArcGIS, né? Então a gente tem toda a suíte do ArcGIS disponível para fornecer ferramentas de análise, e esses algoritmos trabalham executando processos de análise que estão disponíveis hoje nessa suíte de ferramentas. Então eu posso chamar uma ferramenta de rede que vai me fazer um trace na rede, posso chamar uma ferramenta de consulta ao banco de dados, eu posso chamar uma ferramenta de desenho do traçado, eu posso chamar uma ferramenta de consulta de tendência, de mapa de calor ali com dados de consumo de clientes. Então eu posso unificar uma série de ferramentas em um algoritmo só, que eu estou executando alguma análise específica. Então, eu ganho escalabilidade quando eu faço dessa forma, e eu posso integrar em qualquer sistema GIS hoje, seja ArcGIS, seja outro sistema. Então, por ser em Python, a gente tem essa grande flexibilidade de utilizar esses algoritmos de inteligência artificial hoje em qualquer sistema GIS.
Eu particularmente trabalho com ArcGIS e entendo que a gente tem uma suite bem grande de ferramentas hoje disponível para ajudar o setor nessa área de saneamento, né? Então, a gente tem uma série de ferramentas que ajudam muito esse processo analítico aí da solução. Partindo agora para uma questão mais sobre os desafios de implementação, Diogo. Por que ainda existe uma resistência na adoção dessas tecnologias como IA e GIS mesmo, que já é uma tecnologia mais antiga até, ou mais disponível até do que a própria IA, no setor de saneamento? Quais são as principais barreiras técnicas que tu vê aí, e culturais também, que impedem uma implementação mais ampla dessas soluções? Hoje eu acho que o que acontece muito em todas as empresas, em todos os segmentos, é muito a questão de uma cultura mesmo de eu sou o dono do dado, eu preciso ter essa informação sobre o meu domínio, sabe? Então, a gente precisa vencer muito essa cultura de que a informação ela vai precisar estar centralizada ali, talvez num departamento de cartografia, num departamento de engenharia, num departamento de obras. Então, hoje eu tenho, as empresas ela têm os dados fragmentados, todos esses dados compõem a informação que gera o objetivo de negócio daquela empresa. Então, cada vez mais a gente vai ter que ter essa necessidade de integração dessas informações para que eu tenha esses dados de forma mais assertiva, trazendo benefício para a organização. E a integração com os dados dessa organização, dessa empresa, com outras organizações ou com outros dados, também é algo que a gente tem que vencer e muito, sabe? Eu vejo que as empresas têm sido mais abertas quanto a isso, porque com a IA a gente tem crescido a necessidade de se integrar dados, né? Seja para consumir de outra fonte, seja para integrar dados dentro de áreas dentro da minha organização mesmo. Mas ainda existem algumas resistências nesse ponto. A gente tem que demonstrar muito o valor que essas soluções vão trazer para que as áreas consigam se abrir um pouco a essa mudança, sabe? Todo esse cenário que tem vindo para nos apoiar. Eu costumo usar nas palestras um exemplo, que eu tenho dado até um exemplo de eu não estou digitalizando um processo, eu não estou automatizando um processo para substituir uma pessoa na organização. Eu estou digitalizando, estou automatizando um processo justamente para tornar o trabalho de uma pessoa que talvez é responsável por aquilo mais produtivo e mais assertivo. Então, né, nesse ponto aqui, acho que a gente ganharia justamente em demonstrar para a empresa, demonstrar para as pessoas que estão envolvidas nessa área que quando eu reduzo perdas, quando eu consigo antecipar um problema, eu estou levando um benefício para a população de forma geral. Eu estou economizando um recurso que é essencial para nós, né, que é a água. Eu estou evitando que eu desperdice um produto essencial. Eu estou atuando de forma assertiva, corrigindo um problema para que eu não tenha esse desperdício. Então, eu estou levando só benefício, seja para a empresa, seja para a população de forma geral. Então, quando a gente atua dessa forma em demonstrar o benefício do que a gente está levando com essa implantação tecnológica, a gente acaba ganhando e vencendo essas barreiras, sabe? Mas hoje o que eu vejo mais de barreira mesmo é justamente isso, são dados segmentados, às vezes o departamento de TI às vezes precisa entender de forma bem ampla toda essa integração que a gente precisa fazer, toda essa conexão de dados, então a gente precisa sempre deixar bem claro nos mínimos detalhes ali todas essas integrações que a gente precisa fazer, todos esses trabalhos de integração de plataformas, integração de dados, a gente acaba vencendo isso, demonstrando os benefícios, sabe? Pelo menos é o que eu tenho visto nos projetos que eu participo, esse a minha carta na manga que eu costumo utilizar. Demonstra o benefício para conquistar as pessoas que estão dentro da empresa para me ajudarem na defesa interna, sabe? E, Diogo, assim, quando superadas, vamos dizer assim, a parte inicial, né, de demonstrar o benefício e angariar profissionais engajados nas causas, né, de modernização e transformação digital, como é que tu enxerga a questão da complexidade das integrações? Porque, como tu bem falou ali, o dado no saneamento em geral é muito fragmentado e o saneamento tem muitos sistemas, né? Uma empresa de saneamento, às vezes, tem um sistema comercial,
tem um outro sistema para conserto, tem outro sistema para substituição de hidrômetro, enfim, tem sistemas comerciais, operacionais, diversos para diversos serviços, às vezes não é o mesmo sistema para tudo, né? E essas coisas são todas separadas, algumas são soluções caseiras da empresa, outras são soluções corporativas de mercado, enfim, em termos de barreiras técnicas, isso não chega a ser uma dificuldade, depois de superar essa fase de convencimento interno, sim, vamos dizer assim, né, dessa abertura da empresa a uma modernização digital, a parte mais técnica, assim, vocês têm alguns pontos, assim, que são mais difíceis? Tem alguma coisa que tu possa colaborar nesse sentido? Sim. O que eu costumo dizer ultimamente, sabe, Pedro? Com o advento da IA, ultimamente, essa parte de ETL se transformou completamente no mercado. Então, eu antigamente levaria talvez meses para desenvolver uma integração entre sistemas, seja ele conhecido de mercado, seja ele caseiro. Hoje em dia, com talvez uma pergunta num GPT ou com 4 linhas de código ali, eu consigo rapidamente desenvolver uma integração. Então, esse processo de desenvolvimento dessas integrações se tornou cada vez mais ágil. Com a estruturação desses processos, essas ferramentas de automatização de fluxo, então isso aí eu acho que pode ser um dos grandes cenários, dos grandes pilares que nos ajudam hoje em dia, né? Então eu tenho ferramentas que automatizam esse processo de integração, com a IA eu consigo hoje desenvolver rapidamente essas integrações. Então, o que antigamente a gente levava muito tempo para desenvolver, hoje em dia está muito facilitado. Então, quando a gente parte para uma linha desse tipo, a gente começa estudando primeiro, claro, todas as pontas de integração que a gente teria na solução, identificando como que é feita essa conectividade, e aí a gente começa a desenhar esse fluxo de ETL. Hoje eu utilizo, por exemplo, uma ferramenta open source para alguns projetos aqui, que ela se chama Dagster, uma ferramenta em Python que é utilizada para criar ETLs de centralização de N fontes de dados. Então, eu posso plugar N sistemas, seja eles internos, externos, conectando via banco, via serviço, via N fontes de dados, N formas de conexão. Então, eu consigo desenvolver um ETL muito rapidamente, sabe? Então, isso tornou o processo de integração de informações mais rápido. Isso tem facilitado demais esse processo de conectividade dos dados, sabe? Conectividade e tratamento das informações também, porque o que acontece muito às vezes o meu dado está lá no sistema legado ou corporativo ou interno lá da empresa que está num formato específico que eles precisavam. Só que para eu trazer para o sistema atual, eu preciso talvez converter essa informação. Então, quando a gente estrutura esses ETLs, a gente consegue criar fases de processo. Então, eu consigo coletar essa informação, preparar esse dado, convertê-lo, se for necessário, para que ele seja exibido numa ferramenta nova, né? Então, a gente acaba criando um grande pipeline de dados aqui para fazer todo esse tratamento dessas informações. Então, hoje em dia, eu te digo que ele está muito mais simplificado, esse processo de conversão e integração desses dados. Geralmente, as equipes de TI assumem essa gestão, esse acompanhamento do processo, porque ele precisa ficar sendo monitorado constantemente, né? Mas é muito mais simples do que era alguns anos atrás. Então, tem sido muito mais tranquilo fazer essas integrações. E o mercado tem tomado esse movimento também, sabe? Porque eu vejo empresas, por exemplo, como a SAP. A SAP tem desenvolvido um agente de IA para se fazer a integração com os sistemas dela no futuro. Então, no futuro eu não vou precisar mais ter a necessidade, talvez, de contratar alguém que sabia desenvolver em SAP para fazer uma integração com o meu ambiente SAP. Eu vou acionar um agente de IA pedindo os dados e ele vai fazer essa comunicação para mim. Então, o movimento está caminhando para uma linha desse tipo, eu ter cada vez mais facilitada a integração entre os sistemas, né? Então, é um caminho, eu acho que, sem volta daqui para frente, a gente vai ter cada vez mais a integração facilitada, sabe? Interessante essa informação aí de que as empresas também, né, que fornecem soluções completas, informatizadas, também estão, vamos dizer assim, facilitando esse processo, né?
porque acho que havia uma visão anterior, assim, de meio de dificultar isso, né? Acho que a ideia era, vou resolver Sim. dentro da minha base o problema como um todo, e hoje em dia eu acho que isso já está mudando, né? As pessoas precisam entender que todos os sistemas têm que ter essa interatividade e essa possibilidade de comunicação, né? E, acho que a mentalidade muda, né? A mentalidade tem que ser... eu posso integrar N informações, né? Mas eu também posso fornecer informações para que outro sistema que também integra dados possa consumir e tratar esses dados, né? Eu não preciso ser único e exclusivo, eu não preciso substituir os outros sistemas, eu posso integrar ele, utilizar o que eu preciso, tratar a informação e bola para frente. Então, a mentalidade eu acho que essa era dos sistemas caixa preta, assim, acho que está meio terminando. Acabando, né? Uhum. Bom, pensando no futuro, Diogo, e nas possibilidades de transformação do setor de saneamento, então a gente vai para a nossa terceira questão, né? Quais são as principais oportunidades que tu enxergas aí para aplicação de AI e GIS na gestão de perdas e na eficiência operacional, né? E que papel as empresas de saneamento devem desempenhar na transformação digital do setor? Legal. Eu acho que o próximo grande passo que as empresas vão tomar é um caminho que a gente está seguindo atualmente, sabe? É justamente essa digitalização dos times. Porque o que acontece, né? Não é bem a digitalização dos times o termo correto, é a digitalização do conhecimento operacional das equipes, né? Por exemplo, hoje pode existir o manezinho lá X que conhece como identificar perdas especificamente de uma forma perfeita que ele identificou, criou um algoritmo lá interno dele de trabalho, ele sabe que aqui está tendo uma perda, ou aqui precisa de uma manutenção. Mas ele faz isso baseado no conhecimento, toda a história dele na companhia. Eu preciso digitalizar esse conhecimento. Se hoje o manezinho sai da empresa, eu perco esse conhecimento. Então, o movimento que as empresas têm tomado hoje em dia é justamente da criação desses agentes digitais de IA, que são os agentes com conhecimento específico, como eu estava comentando, né? Então, eu vou conseguir ter agentes específicos executando regras de negócio específicas dentro da organização, para que eles atuem de forma colaborativa, de forma corporativa ampla, né? Então, eu posso integrar esses agentes em vários processos de negócio e eles vão executar essa regra específica ali que eles têm esse conhecimento. Significa que eu vou ter que demitir o manezinho? Não. Significa que o manezinho vai continuar validando a qualidade do dado que esse agente de IA está gerando. Então, o grande movimento da IA e do GIS que eu vejo que está já ocorrendo nesse ano e nos próximos anos vai ser cada vez mais forte, é justamente a digitalização desse conhecimento digital, é a estruturação desses agentes de IA específicos para regras de negócio, seja para perda, seja para eficiência operacional, seja para cálculo de gasto energético, seja para N coisas. Então, eu posso estruturar esses agentes digitais que vão me auxiliar a tornar o meu processo mais produtivo, né? Então, o grande movimento, acho que desse ano e o próximo ano, acho que vai ser bem esse, sabe? A gente criar esses times digitais, esses agentes digitais, para executar o meu negócio de forma mais integrada, mais específica e mais ágil, porque eu tenho um agente lá que pode atuar 24/7, avaliando as informações, me direcionando alertas, me fazendo análises específicas, identificação de riscos, então ele pode me alertar a qualquer momento, pode me identificar um problema a qualquer momento. E aí os meus analistas humanos acabam tendo que atuar de forma mais qualitativa, avaliando a qualidade do que está sendo gerado, avaliando, tomando ações específicas a partir de uma análise que esse robô fez. Então, auxiliar hoje as equipes humanas a serem mais assertivas e estratégicas e menos mão na massa. Então, é justamente fazer essa tornar o trabalho mais produtivo e mais assertivo e menos manual. Acho que esse que vai ser o grande movimento que a gente vai ver na indústria daqui para frente, sabe? E eu acho que o grande apoio que as indústrias podem dar nesse processo é justamente se abrir para essa inovação, né? Então,
Não ter medo de colocar a inteligência artificial para entender o processo de negócio. Hoje não tem mais a necessidade de utilizar só a inteligência artificial externa, eu posso ter uma inteligência artificial interna rodando, criar um algoritmo meu de análise, então, não ter medo dessa inovação, abraçá-la, entendê-la como algo que vai me trazer uma produtividade, me trazer um benefício e não um malefício para dentro da organização, sabe? Eu acho que o grande apoio está nisso aí. Se abrir as áreas para que a gente consiga atuar de forma a criar esses processos que vai só ajudar a própria organização no fim, como um todo. Sim, é fato que o saneamento ele é muito intensivo de mão de obra e de pessoas, né? Então, tudo aquilo que vier para melhorar a produtividade e multiplicar os braços das pessoas, né? Enfim, deve ser visto, enfim, com bons olhos, né? O objetivo é esse, né? Justamente é trazer produtividade, não substituir a pessoa. Bem, estamos chegando ao final do nosso bate-papo aqui com a participação do Diogo Rosanelli. Quero agradecer imensamente pela sua participação e generosidade em compartilhar seu conhecimento e seu tempo aqui conosco, né? E aproveitar para o Diogo aí para pedir, da mesma forma como a gente sempre propõe aos demais convidados, que deixe sua mensagem final aí de motivação para as pessoas que estão nessa jornada das perdas d'água e querem ajudar a fazer um saneamento mais eficiente e sustentável através da inovação tecnológica. Muitíssimo obrigado, Diogo. Está contigo a mensagem final aí. Legal. A mensagem final acho que é essa: não tenham medo da inovação, abracem a inovação como um grande diferencial aí no dia a dia de vocês. Eu acho que é um caminho sem volta e a gente vai ver a IA cada vez mais no nosso dia a dia aí. Tá certo. Valeu, Diogo. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Grande abraço. Abraço.